dia, boa tarde, boa noite. Fala, Taleco, fala todo mundo, beleza, cara? Fala, Botino. Na boa. Tamo aí, né? Vamos que vamos. Mais um dia, menos um dia, né? Mais um dia, menos um dia, é isso aí. Só lembrando todo mundo aqui, né, que você está no A Culpa de Sec, o podcast que tem como objetivo compartilhar aprendizados, gerar discussões, reflexões e ideias, sem a intenção de esgotar os temas propostos. E é sempre importante lembrar que as opiniões expressas aqui não necessariamente representam a posição do nosso empregador. É isso. Bom demais estar aqui com você mais uma semana, Taleco. Hoje não temos nenhum convidado, mas temos um papo bastante interessante aí que você vai compartilhar daqui a pouco qual é o tema. Mas antes eu queria perguntar sobre sua vida pessoal, cara, porque eu sei que você estava no México semana passada. Sim, Fala sim, aí, sim. como é que foi lá? Comida é boa? Não Cara, é? o pessoal come pra caramba lá. Ah. E se você vai pro México, não pergunte pro garçom se a pimenta tá picante. Eu perguntei, me disseram que não estava, mas depois eu descobri que a percepção de cada um de tá picante ou não é muito diferente, principalmente no México. Então, mas a pimenta lá é bem saborosa, é gostosa assim, mas tu tem que estar acostumado, né? Então eu ainda não, pimenta não faz muito parte do meu dia a dia aí. Mas cara, foi Imagina. tirando a Tu- pimenta, tive experiência ver as lutas lá, cara, um Lucha espetáculo, Libre? luta livre. Porra, que irado. Conta mais, como é que foi isso aí? O pessoal é, tem um desenho, né, Mucha Lucha, né? E Uhum. a ideia, cara, exatamente a mesma. Todo mundo, se alguém tira a máscara, tenta ali, não quer mostrar o rosto para esconder a identidade. Ah, que maneiro. É, então, um pouco, talvez uma comparação, né, com segurança, os caras que ficam de máscara, talvez pode ser nomes de grupos cybercriminosos, né? Então, não Uhum. sei. Mas é muito, muito legal, cara. É um espetáculo aí. Quem vai pro México, eu recomendo. Foi minha Que primeira maneiro. vez. Voltei com alguns quilos a mais. É muito Ah, divertido. precisava de casaco ainda pra esconder, né? É, é, e eu tô de casaco e tu tá sem nada, né? Tô até de touca aí pra quem tá só Pois é. ouvindo. Pois é, quem tá só ouvindo, o Thales parece que tá no meio de uma tempestade de neve aqui. Um casacão, gorro, a barba grandona aí pra não passar É, frio. Tá quantos graus aí, Thales? cara, agora tá uns 8, 9. Tá Eu tô frio? aqui 32. Tá Não, subidinho nossa. agora, 32. Pois é. Então, tá explicada a diferença aí de vestimenta entre nós dois. Mas tu falou o negócio da comida lá no México. Eu fui uma vez pro México já também, cara. E eu lembro que eu super noob, né? Cheguei lá. Caralho, eu quero comer um burrito no México, mano. Burrito no México, eu sou muito lá com burrito. Comi lá na esquina, lá no Rio. Procurar esse burrito aqui. Tudo que é lugar que eu ia perguntar burrito, ninguém nem sabia o que era essa porra. Caralho, me enganaram lá no Brasil, né? Aí que eu fui descobrir que burrito não é comida mexicana, é comida Tex-Mex. E tem uma diferença muito Caramba, grande entre não sabia não. Tex-Mex e mexicano. Pois é, Tex-Mex é de Texas e México, né? Então é Aham. pro norte do México, sul do Texas, que tá ali aquela comida surgiu. E eu Uhum. tava lá na cidade do México, né? Que é mais ou menos centro ali, né? Centro-sul Aham. do México. Então o pessoal tava nem aí pra porra de burrito, caramba, mano. Eu fiquei, É, tipo, perdidão procurando, mano. Tu tomou uma. Como é que é? michelada? Michelada. Tomou? Tomei vendo a luta. Cara, é boa, Ah, assim. mas explica pra galera o que é a michelada. Bom, tem algum cerveja, né? Você pode fazer com cerveja, e Uhum. aí ao redor ali do copo tem tipo um negócio com pimenta, tipo uns gergelim assim, e tem várias. Eu já vi botar camarão, fazer tipo um Eita, que castelo de louco! coisa assim. Caraca! É, talvez eu esteja sendo muito simplista no que é michelada, michelada, mas Tá. é, Né, na minha cabeça era mais simples ainda. O que eu achava que era cerveja com suco de tomate. então tem vários tipos lá pelo que eu vi. Eu não sabia. Não sabia. Tem. Eu tomei só esse aí de cerveja com suco de tomate. Meu Deus, só troço ruim, mas eu não Não, gostei não, o mas que eu tomei eu não gostei. gostei não. Achei. Tá?
Mas É. eu peguei um de latinha, assim, já pronto, né? Vai ver, é Ah, diferente pode do que crer. um cara fazer ele na hora, né? Mas não É. curti, não. E outra parada que eu achei bem única lá em termos de comida é que eu fui lá no café da manhã do hotel, né? No primeiro dia. Aí eu cheguei lá, mas tinha feijão. Ah, é. Tá ligado, né? Tu comeu feijão no Aham. café da manhã? Não, não comi. Vai, eu não. Porra. Aí eu Não, comi, não. mas tava bonzão. Tava Sou muito bonzão. tradicional no meu café da manhã. É. E... Mas eu ouvi falar que o feijão lá, se tu come comida muito picante e que tá queimando a boca, o feijão não tem pimenta. Então, Ah, faz corta. sentido. Faz sentido. Faz sentido. Então, é o IPS da pimenta. É. Outra parada que eu também lembrei agora, que era diferente da comida lá, é que eu descobri que existe milho azul, mano. Tu viu essa parada lá? Não, não vi. Não vi. Não? Eu fui Não. comer um taco na rua assim, e a tortilha, né? Que é onde, isso aqui, onde fica o conteúdo do taco, Aham. não era de farinha e parecia não ser de milho, porque não era amarelo. Caralho, essa Caramba. porra é azul aqui, mano. Ela foi perguntar pro cara, ele falou, não, é milho. Eu falei, que milho? Milho é amarelo, caramba. Não, É. tem milho Diversidade azul de também. comida, né? Aí eu falei, caraca, eu fui ver, realmente tem milho azul. Não é que bota um corante no bagulho, não. O milho é azul. Muito louco, Isso é né? louco. Isso é Bom, louco. mas acho que o pessoal que escuta nosso podcast não tá aqui pra escutar da nossa vida, nem do México. Não. Desculpa a todos. Vamos te falar do assunto principal. A gente está tentando implementar um pouco aqui de discutir segurança, as notícias, desculpa, do mundo de segurança das últimas 2 semanas. A gente não fez um bom trabalho, mas uma coisa que a gente pode dizer é que semana que vem tem a AWS Reinforce, né? Vai Isso. acontecer na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é o principal evento de segurança da AWS do ano. Então, eu vou estar lá, tá ligado? Não sei se comentei contigo ou não, vou estar Legal. lá. E vou ver se eu consigo respirar uns minutinhos e se eu conseguir eu dou um rolê, ver o que tá rolando e tentar trazer para o Boa. próximo episódio aí um pouco de como foi o Reinforce. Acho que talvez algumas coisas vão ser até transmitidas, né? Ou É, assim, o keynote principal você pode acessar de graça o streaming ao vivo. legal. É. Boa. E para os flamenguistas de plantão, você deve estar pensando, opa, como é isso? Segunda-feira da semana que vem, em Filadélfia, o Flamengo vai estar jogando lá. Vai estar jogando lá. Eu comprei meu ingresso. Vou assistir meu time no Mundial de Clubes da FIFA. Teu clube vai Aí estar lá, sim. Teleco? Cara, não, não vai estar. Com sorte vai Ai, estar na ai, Série A ano que vem. com muita sorte. Mas não é Ai, fácil. ai. Bom, passamos por isso tudo aí. Vamos falar do tema principal de hoje. Fala aí, Teleco, qual o tema de hoje, cara? Boa. Bom, eu acho que quem nunca leu ou viu um quadrante do Gartner, né? Ou um relatório de segurança e tá no Gartner, não tá? Ou fez essa pergunta para algum parceiro seu, tá aí. Mas tá no Gartner? É líder do Gartner, né? E eu acho que esse tema de relatório de segurança, não só de quadrantes em si, mas de relatórios de ameaça, eles têm bastante coisa para dizer para a gente como profissional, né? E aí a gente vai discutir um pouco disso aqui hoje. Eu acho que a ideia não é, é, Vai falar do Gartner que a gente vai falar hoje ou de uma forma geral? não, não. Ah, É, beleza. o pessoal só lembra do Gartner, né? Pois é. Mas Tem mais, não, né? vamos falar de outros. Não, não que às vezes fica aquela sensação que, se não tá no Gartner e tá num outro, é o patinho feio, né? A gente acabou que viu que cada um tem um foco um pouco diferente, uma metodologia diferente, e existe um mundo fora, além do Gartner, né? Então, eu acho Sim, que com isso é certeza. bem interessante. Tem relatório de empresas como Gartner, né, que não são vendors e estão ali para falar de uma forma teoricamente, e a gente pode discutir o quanto isso é realidade ou não, sem bias, né, sem querer favorecer um ou desfavorecer outro, Aham. como o Gartner, Forrester e DC, mas também tem os reportes de próprios vendors, né, que muitas vezes eles se colocam de uma posição agnóstica também para poder falar do Sim, mercado como um todo, não necessariamente citando concorrentes, claro, mas
falando dos desafios dos clientes deles e da população como um todo naquele mercado, né? Uhum. A gente É, e pode eu dar um double particularmente, clique eu, nisso eu tudo. gosto de ler esse tipo de Sim, relatório, né? E aí a GitLab tem relatórios, o sim, GitHub tem relatórios, o próprio GitGuardian ali tem relatórios, é, nichos, né, ali sim. de ferramentas específicas, né, de runtime, de análise de código. Eu acho que isso ajuda muito, até para olhar o relatório, tipo, tu não se sentir sozinho, né? É Tipo, tu rodou um verdade, scan lá, tu viu, verdade. tem um monte de vulnerabilidade, porra, não Sou estou único. sozinho. É, E tu vê, né, que cara, tem um monte de empresa no mundo que tá com um problema parecido, e aí tu sim, poder trabalhar para resolver, né? Que sim, precisa, ou se faz sentido ou não, né? sim, não, verdade. Então, vamos começar então, dar um duplo clique aí nessas três maiores, eu acho, né? Que é Gartner, Forrester e IDC. Que que, Aham, que, que, qual a especialidade da Gartner, né? O que o Gartner nos traz nos reportes deles? boa. É um público-alvo mais de executivo, C-level, né, tomador de decisão, tanto que eles têm um próprio evento, né, que é bem focado em C-level, né? Então, Uhum, um foco em produto e fornecedor de tecnologia. Então, se tu tem um produto, depois a gente vai ver um pouco do critério, né? Como que você consegue se entrar dentro de um quadrante, caso existir. uhum, E a metodologia de avaliação é capacidade de execução e visão de futuro. É, certo. acho que esse que é as duas linhas principais lá, né, que tem lá dentro do, do quadrante. Então, Saquei. E é muito engraçado, né? Aí pode ser impressão minha ou não, aí você me diz aí qual a sua experiência, mas parece que às vezes o mercado tá cada um. Quando surge uma coisa nova, né? O vendedor A chama aquilo de, sei lá, de capacidade A, o vendedor B chama de capacidade B. Aí chega Gartner e fala: não, isso aqui se chama abobrinha. Aí todo mundo fala: não, eu faço abobrinha. Abobrinha é a é, nossa especialidade, né? Então eles meio que eles tocam o mercado nesse sentido de unificar termos que os vendors estão usando para facilitar a uhum. conversa entre cliente e vendor, né? Você acha isso também? Eu acho isso, e por um lado, ao mesmo tempo que facilita, Uhum, tu cria um padrão, cara, é mais acrônimo que talvez, sei lá, nunca vai ser usado e tecnologia tem muito o hype, né? Então, é, é, a gente falou, acho que o primeiro episódio foi CSPM, né? Agora sim, tem Posture Management para, sei lá, dezenas de tudo, mano. coisas. É tudo, é tudo. Sem imaginar. Então, É. é, Não, faz sentido. Eu acho que um desafio que fica quando a gente começa a generalizar com esses termos que o Gartner coloca que fica generalizado, né? Tipo, se você faz uma pipoca muito bem, o cara faz lá refrigerante muito bem, chamar o bagulho de comida de cinema sim. pô, mas o cara só faz pipoca, só faz refrigerante, né? Sei lá, eu entendo, mas às vezes dificulta assim, um pouco a conversa também. É. Eu acho que todo mundo olha só sempre o quadrante, olha a imagem. Parar Sim, para ler putz, o relatório, eu acho que isso é muito importante. É mais importante do que só compartilhar a imagem ali ou passar para frente, porque o relatório ele fala de todos os vendors avaliados, os pontos bons e ruins. sim, E aí o ponto ruim que às vezes tem, que eu acho que, no meu ponto de vista, é falar que o vendor X não é inovador. O preço do vendor é complexo. A configuração de para tu mandar relatório não é boa. E aí, cara, você não precisa isso de varia nada disso, muito. né? É, É, tipo, faz sentido.
o mercado, às vezes, que tu tá pro teu negócio, cara, pouco importa se o relatório, às vezes o relatório que já tem ali funciona. Sim. E o Gartner é tão influente que tenho certeza que aconteceu isso com você também, né? Você está lá respondendo uma RFP, né? Do produto que você está vendendo ali para o seu vendor. E tem lá a pergunta: é um líder do Gartner no quadrante tal? Sim. Putz, eu não sou, e daí, mano? Só que aí É, você fica com aquele receio de que vai desclassificar só porque o Gartner não te colocou ali. E, de novo, passa por detalhes que não fazem diferença para aquele cliente, né? é, Então, assim, Gartner os reportes do Gartner são bem influentes. isso é real. Eu acho que vale a pena sempre ler como um todo e tu tirar suas próprias conclusões Sim, e aí refletir, cara, beleza, poxa, a empresa tá no Gartner, não tá no Gartner, mas tá atendendo? Pô, resolve o problema, cara. Então, isso aí. eu acho que isso que é interessante. Verdade. Bom, eu acho que a gente pode passar pro próximo, então, né? Que é o Forrester, que tem aquele Forrester Wave. Qual a Aham. diferença aí do Forrester Wave pro da Gartner? Aí também envolve tomador de decisão, né? Mas também departamento de marketing. Então, no Gartner não tem time de marketing envolvido e o foco é mais experiência do usuário, estratégia, né, desenvolvimento de software. A metodologia é com base em critério customizado, com pontuação ponderada e avaliações mais qualitativas com foco estratégico. Muito mais coisa que a gente olhar visão de capacidade de execução e visão de futuro, né? Então aí começa talvez ser um relatório um pouco mais técnico, mais detalhes. Mas uma coisa que me lembrou agora é reporte do AV-Teste. Ah, É, 98% de detecção, 95%. Tá, mas e as amostras que tu usou para testar naquele dia que tu testar de novo, vai ser sim, mais ou menos que aquilo ali. Então, nada a ver com esses dois aqui, mas me sim. veio à mente porque ainda tem muita empresa que se baseia em É, porcentagem, né, de detecção ou tipo quadrante, né, de tal, não no líder que você comentou. sim. E o Forrester Wave é aquele, pra quem não lembra, né? Que tem aquelas. é, um quarto de circunferência ali aparecendo, né? Sim, Como se fosse um radar, né? Como se fosse um quarto de um radar. Aí tem lá mais à direita e mais alto, melhor estratégia e oferta, né? Mas falar que eu sim. não sabia mesmo que o marketing, até a questão do marketing estava envolvida nessa, nesse reporte. Legal É saber. interessante, né? É bem interessante. É. Você sabe dizer se tem um critério assim para estar lá? Porque eu olhei aqui o de Workload Security, né? Cloud Workload Security, para ser mais Uhum. específico. E tem vários vendors que eu conheço que tem nome bem grande no mercado que não tem lá. E tem outros que eu esperaria ver numa posição diferente, digamos assim. Você sabe dizer mais ou menos qual o Pô, critério? aí não lembro. Não lembro. Lembrando? Não, beleza. Beleza, só Mas dá pra curioso. gente ver depois botar nos links Boa. aí. Boa, a gente pode botar nos links. É. Eu acho que o terceiro. Tem mais uma coisa que eu quero falar do Force Wave? Não, não. Acho que o terceiro, então, do top 3 assim, sem ser de vendor, é do IDC, né? Que é o International Data Corporation. Eu não sabia o Qual que que é? era o significado do acrônimo, tu sabia? Não, sabia não, só sei porque tá aqui nas notas, eu não sabia não. Você me salvou aqui. Eu não fazia ideia. Mas conta aí pra mim, então. Conta pra gente. Qual a diferença aí do IDC pra esses todos, então? É, aí são dados mais quantitativos, né, e previsões de mercado, né? Aí tem empresa, alvos, empresas, investidores, governos, com informação muito mais estatística, né, como market share, tamanho de mercado, macroeconomia. Então, e aí acaba que uma metodologia usada, né, grandes volumes de dados, né? Então, dependendo talvez até do produto que tu queira comprar, alguns desses relatórios vão te ajudar mais ou menos, ou tu pode usar mais de um aí para se basear a decisão de compra, né? Saquei. Não, isso é um bom ponto, né? Não,
Nenhum relatório deveria ser a resposta para aquilo que você. Pra te falar, esse é o melhor, você tem que usar esse, né? Mas de Uhum, fato são conteúdos que você poderia ler para te ajudar a chegar à decisão que é melhor para você e sim. sua organização. E aí eu acho, fazendo um gancho com isso, a gente comentou de relatório técnico. Uhum, Se você olha um relatório técnico sobre análise de código, sobre detecção de secret, sobre performance de scanner, sobre tendência de ameaça em nuvem, cara, tu começa a ter opiniões, ideias de problemas que você uhum, precisa resolver e vai buscar ferramentas como essas que podem, podem te ajudar. Então, eu acho que isso é bem importante olhar mais tecnicamente eu- do que propriamente quadrante, né? Mas você saber se o player está investindo, eu acho que é um ponto é, crucial também, né? sim, na verdade. Isso é um excelente ponto. Excelente ponto. É, aí, falando, acho que a gente pode voltar um pouquinho para o Gartner, já que eu acho que é o mais importante desses três. Aham. Tem algum relatório específico do Gartner que você queira comentar? Eu acho que apesar de o foco do podcast não ser e-mail, o e-mail voltou agora, né? Então, depois de Ah, muito voltou? tempo, Caramba! Nossa, voltou. deu uma cota que eu não via. Vou dar uma Eu procurada aqui. eu vi no LinkedIn, uma postagem aí, eu fui atrás e li. Então, acabou voltando e é muito Pode dos crer. requerimentos de ter quadrante de Gartner, né? Não é só porque existe um produto que vai ter um quadrante, né? Então, às vezes, tem que ter um número suficiente de player, né? Uhum, Fabricantes que atendem a determinada entendi. demanda, Ou uma seja, Gartner maturidade, não funciona para nada, nenhum mercado que seja novo, né? Porque você não, requer um número mínimo de players. Se você criou um conceito novo aí, você criou uma aplicação, um conceito novo e começa a surgir uns dois, três concorrentes, ainda não é o suficiente para ter ainda não um é quadrante suficiente. mágico. Entendi, interessante. Ou seja, se for algo que está bem assim, é, looking ahead, né, que esteja olhando para o futuro, você Aham. talvez não vai ter um Gartner. Legal, bom saber disso, eu não sabia. O que mais que tem? Eu vejo até um mercado de API Security, né? Cara, não tem um Gartner pelo menos eu não lembro de ter visto, e é um assunto que está muito quente. Mas aí vem, Tem Web é, Application e API Protection, né? Mas não é, é exatamente o que você está falando, né? sim, é que Interessante. entra É, junto, e tem a Akamai, Cloudflare, é mais isso do que eu acho que você está em mente aí, né? sim, Interessante. detectar. Acho que essas empresas compraram startups com Uhum, nichadas de API Security, uhum, mas aí também de requerimento tem interesse corporativo e disponibilidade de dados, né? Tipo, cara, beleza, quantas pessoas, quantas empresas no mundo têm esse problema que a tua startup vai resolver, e a uhum. startup do fulano tem esse problema que também vai ser resolvido. Então, é, eu imagino que o Gartner deva fazer pesquisa também de tendência e conversar com empresas, né, e para colocar nos estudos. Mas aí tem uma outra coisa, né, de quando não tem quadrante, o número de player é, é pequeno, né? Aí tem os cool vendors, né? Então, os caras realmente são inovadores e fora da curva, né? Então, eu acho que isso é legal. Volta e meia sai eu vejo no LinkedIn lá publicações de cool vendors, a própria página do Gartner também tem o Market Guide, tem várias coisas aí com tendências e pequenos comparativos e ideias dos players, né? Ah, entendi. Então, esse Market Guide é algo que serviria no lugar do reporte com quadrante quando não se bateu aqueles todos os critérios para se ter um reporte com quadrante. Exatamente. Entendi. Ou seja, o mercado é novo ou fragmentado. Tá. Entendi, entendi. Interessante. Não, legal, cara. Não sabia de nada disso. E o que que é esse hype cycle? Boa. É, então,
a ideia disso, né, é quando não tem isso um quadrante, tem alguns critérios, Uhum, o guia de mercado ali, né? O Hype Cycle seria, que é um dos pontos, que é avaliar a maturidade tecnológica e a adoção futura. Então, beleza, posso ter um produto que a minha startup acha que é muito boa, mas uhum, será que ela está pronta para o mercado e será que alguém vai comprar isso aqui? Então, peguei. é igual quando teve não sei se ainda é, quando veio algumas normas, eu vejo na época quando veio a LGPD muito forte, ferramentas de classificação de dados e para proteção, né? Então, hoje em dia, escuto falar muito pouco disso. E aí, a adoção futura, né? Será que isso é uma tendência tecnológica que as empresas vão continuar procurando? Ou é só momentâneo, né? Então, tipo, agora a gente tá utilizando muito AI. Cara, Sim. AI abriu uma, uma sopa de letrinhas gigantesca para Nossa, é segurança. verdade. Demais. E aí, será que vai ter as ferramentas desenvolvidas vão ter uma maturidade suficiente para isso? E alguém vai comprar? Porque tipo, estou usando AI, vou usar 10 ferramentas diferentes, uma para analisar modelo, para tomar ação, para fazer postura, para monitorar o agente de AI. Cara, muita coisa, né? Sim. Mas tu falou esse negócio da AI, você me lembrou me fez pensar num ponto interessante aqui. Não existe, menos que eu esteja enganado, um Gartner para SNAP, né? SNAP Não tem. é Cloud Native Application Protection Platform, né? Ou seja, Uhum. proteção em nuvem, né? Resumindo. E é engraçado que, apesar de não ter um quadrante, eles definem o que é SNAP, né? E tem uma lista, né, de Tem uma requerimentos. lista, exatamente. Exatamente. Aí tem parte de Artifact Scanning, né? Que é escaneando com SASH, DASH, API Aham, Scanning, SCI, por aí vai. A parte de proteção em runtime, né? Que aí é proteger aquela aplicação, né, seja com agente, seja olhando para CloudTrail, seja o que for, né? A proteção em runtime. E tem a parte de configuração. Então, o CSPM está nessa parte, né? O sim. scanner de IAC, o scanner de Kubernetes, né? O Aham, KSPM. Mas aí, quando eu tô falando isso tudo, que você falou da sopa de letrinhas de AI, uma coisa que eu tenho visto muito agora é o AI SPM, né? O Artificial ah, pode crer. Intelligence Security Posture Management. É como se fosse CSPM, só que vai ser para cloud, Uhum. seja, é para AI. E eu tenho visto essa oferta embutida no Synap de muitos vendors. Sim. Só que não está na definição do Gartner, né? Então acho que isso volta É, lá atrás pro que você estava falando, né? Mas se você se importa muito com essa parte, o Gartner não tá nem. Vamos supor que tivesse um reporte baseado no Synap, né? Como o uhum. Synap não está na lista, não estaria nem sendo avaliado. Então, É, realmente, você tem que levar em consideração o que é importante para você. Talvez você já tenha alguma coisa lá de aspectos scanning que você não quer tocar. Então, você não precisa que o vendor que você esteja vendo para produção de nuvem faça essa parte. É bem relevante mesmo essa parte do entender quais são as deficiências dos vendors que você está olhando ali para ver se aquilo é algo que te impactaria ou não, sim. né? Por exemplo, tu comentou ali dos requerimentos, né, de análise de código no Synap, e as ferramentas que são, tipo, puro sangue de análise de código, não estão lá no Não sei. quadrante, na É, listagem, no caso, e aí, tipo, não presta, não tá lá, tipo, os caras é do nicho deles e eles são muito bons naquilo que fazem, né, então, às vezes a opção de plataformização, é, talvez não faça tanto sentido porque tu quer o checkbox do Gartner, né? sim, na verdade. E, bom, a gente falou desses top 3 aí que não são de vendors. Uhum. Você quer falar alguma coisa sobre reportes de vendors que esteja por aí? Boa. Eu acho que de relatório que é bacana, né, a gente colocou alguns aqui, né? State of Cybersecurity Report, que é da Checkpoint, que fala de ameaça, que eu acho que é interessante para validar se os seus controles estão bem aplicados.
se as ameaças que tu tem, que o SOC está detectando, tá fazendo um pouco faz sentido ou não, né? Ou tu se precaver e melhorar os tipos de controles, né? A gente colocou um também da Git Guardian falando sobre quantidade de segredos detectados em repositórios públicos no GitHub. É impressionante a quantidade Sim. de, de credenciais. A gente falou, né, tu comentou de runtime, né? A gente colocou também um report State of Cloud Runtime, que é bem recente também, um relatório Da ArmoSec, né? bacana da Armo. Então, eu acho que... E tem vários outros aí, e cada um falando de alguns desses, né? Os que são State of falam basicamente de telemetria do ambiente, né? Dos clientes deles que eles estão detectando. Então, isso é legal porque são dados realmente reais de empresas, né? Então, Sim. até o próprio um outro com pesquisa, eu acho que talvez relatórios de pesquisa que tu tem que responder, às vezes tu tá meio sem saco, e aí tem lá uma pergunta, tu vai migrar para nuvem nos próximos 2 anos? Ah, sei lá, acho que vou, né? Tipo, vou. E aí Sim. acaba influenciando, né? Não, é verdade isso aí. Então, tentando resumir aqui o que você acabou de falar, vale muito a pena dar uma lida nesses reportes que não são de agnósticos, né, que são de vendors, por Aham, mais, não pelo necessariamente ver como esse vendor é bonzão ou nada do tipo, mas aham, sim porque normalmente eles trazem dados dos clientes, dos desafios dos clientes dele para o público maior, e aí você consegue, aquilo que você falou lá no começo, né? Ver que você não é o único que tem vulnerabilidade, por exemplo. uhum, Entendi, exato, entendi. Não, especialmente esse som de telemetria, né? Putz, é bacana demais. Mas é importante entender que cada vendor também tem o seu foco. Então, a gente estava falando aqui de um reporte de um vendor antes, que diz que a nuvem mais adotada é o Azure. Enquanto que a gente estava falando aqui, putz, mas não é o que eu é, vejo. Então, exato, assim, é, leia sabendo que é um reflexo também do investimento daquele vendor no mercado. Então, exato, aquele vendor talvez tenha começado por Azure, porque dá parceria boa com a Microsoft, começou dali, então ele vai ter mais clientes em Azure. Então, exatamente. assim, leia, vale a pena. Dá para entender bem o desafio do público no geral, mas também não leia como uma verdade única, nenhum desses reportes. Nem se fosse da Gartner, nada do tipo, né? Como a gente comentou. Sim. Leia sempre sabendo que é uma visão de mundo, né? Eu acho que relatórios sérios, eles apresentam a metodologia. E aí tu consegue ver a metodologia de teste que Do setor. foi utilizada. Porque senão a gente vai cair naquele negócio de que ferramenta que mais detecta é a melhor, e aí no final tu tem um monte de alerta e nada para nada serve, né? Então, eu acho que tem que refletir, né? Não, verdade, verdade. E, de novo, isso é um ótimo material para te ajudar a fazer refletir, né? Sobre os seus Uhum. desafios do mercado. Às vezes você está indo para a nuvem, não faz ideia do que a nuvem te espera, então vale a pena dar uma olhada nos desafios daqueles que já estão em nuvem, para você se preparar Exatamente. melhor para quando vai. Então, acho que vale a pena dar uma lida nesses reportes, de novo, sabendo que cada um traz a sua visão. E como humanos, a gente sempre vai ter a nossa visão de mundo, né? É importante saber que aqueles que colocaram, por mais que eles tentem remover isso do reporte, no fim das contas somos humanos. Então vai ter um bias ali, né? Vai ter uma visão Sim. de mundo que alguém embutiu. Tenta levar sempre isso em consideração. E se você está comprando alguma ferramenta, cara, faz teu caderno de teste. Putz, é isso, cara. É isso, é isso, é isso, é isso. E Você aí tenho tu quer certeza que deve ter testar? visto isso também, né? Trabalhando como pré-venda técnico, quantas vezes você chega lá para conversar com o cliente fala: preciso de qualquer sopa de letrinhas aqui, Senap, ou o que for. Ah, legal. E que
que você precisa de fato, né? Quais são os desafios que você está sofrendo? Que testes você... o que você precisa testar no produto para saber que ele te atende? Ah, não, só preciso do Sinap. Putz, o mais importante é você saber qual o critério de sucesso para Boa. implementar. É. Se eu for lá, vou implementar a ferramenta XPT no ambiente, o que significa sucesso nessa implementação? Uhum. Significa reduzir meu número de vulnerabilidades em 50% em um ano, sei lá. Significa que eu posso apertar um botão, gerar um relatório e mandar para todo mundo sobre o que... Não interessa, você tem que ter você tem que saber o que é o seu critério de sucesso, e esses reportes vão te ajudar a entender talvez o que você possa estar procurando, que você não conseguiu saber, conseguiu ainda colocar no papel. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que, cara, se alguém tá escutando esse podcast e viajou na maionese aqui o tempo todo, que está fazendo qualquer coisa mais importante, escutar a gente falando abobrinha, essa é a parte mais importante. Crie o seu caderno de teste, crie o seu classificatório ali do que é importante para você e sua organização, se você está trazendo uma ferramenta dessas para dentro. Boa. E falando de AI, não peça para o ChatGPT gerar um caderno de teste. Porra, não adianta, porque ele vai trazer a média, né, cara? E a média nem sempre é o que você precisa. É isso. Acho que é isso aí. É isso aí. Quer adicionar mais alguma coisa aí nesse tópico? Já tá com uns 36 minutos aqui, só pra te falar. Eu acho que é isso. E aí, quem quiser falar com a gente, agora a gente tem Agora estamos diferentes. Mas agora isso é importante demais, mano. Agora isso é importante demais. Como é que o pessoal Agora fala com temos a gente então, Taleco? um e-mail de contato. Que isso? Qual que é esse e-mail? contato@culpaedsec.com. Caraca, mas tem um domínio. A gente conseguiu juntar $10 aqui, dividindo entre eu e você, pra comprar um domínio. A gente tá isso. sinistro, hein, cara? A gente tá sinistro. Então, E outra notícia também falando aí que a gente tirou o escorpião do bolso é que a gente finalmente, se o áudio não estava muito bom nos últimos episódios, pedimos desculpas. A gente finalmente aqui, depois de achar um cupom de desconto, que é importante, estamos assinando aqui nossa plataforma de podcast, então torcemos que agora o áudio aí vai ficar um pouco melhor para todo mundo. É isso. Bom, se você quiser mandar o link do e-mail de contato vai estar nos links de referência abaixo. Quiser contar a sua história sobre problemas que tu já causou com segurança, se tu já parou alguma empresa, qualquer coisa, se quiser encaminhar um áudio, um desabafo, a gente vai ler aqui e você vai ser o responsável por qualquer consequência do seu e-mail. Então, se você não quer que tenha aí seu nome dito, escreva, não diga meu nome que tá tudo certo. Manda como anônimo. Mesmo Manda falando que não vou pra ler o nome, eu vou ler. Sacanagem. A gente quer ouvir os causos aí da galera, né, do A Culpa de Sec. Sim. Boa. Beleza, Taleco. Então isso. acho que estamos fechando aqui mais uma Culpa de Sec. Agradecer aí o tempo de todos, a paciência de todos por escutar nossa abobrinha como sempre. Talvez aí você ficou um pouquinho de vontade agora de visitar o médico também. E é isso aí, Taleco. Obrigado demais aí pelo seu tempo, como sempre. É sempre bom aí ter pelo menos esse horarinho aí a cada 2 semanas pra gente bater um papo. Da hora demais. Vamos que vamos. Valeu aí Vamos que demais. vamos. Valeu, cara. E só lembrando todo mundo, a culpa é de SEC, mas SEC é responsabilidade de todos. Valeu. Valeu, falou.